Na minha época, esse termo não se utilizava, né? As crianças iam para a escola, sofriam críticas, muitos chamavam de brincadeiras grosseiras, enfim, né? Aí nos últimos anos esse nome está em voga, que é o bullying. Bom, então nós vamos tirar nossas dúvidas de como tratar o bullying, quem está doente, quem fica doente, como é possível tratar, como é que a medicina vê essa questão do bullying. Então conosco, nosso quadro Fala Doutora, a doutora Ivete Contier Ferraz. Boa tarde, Mário. Então, o bullying, na verdade, ele acontece quando há um sofrimento, né? Então, o bullying é essa pessoa está exposta ali ao ridículo, ela está exposta ela se sente exposta ao ridículo, então as suas fraquezas ou os pontos que parecem fracos aos olhos dos outros, eles são apontados com grande ênfase. Então é aquela criança que tem um leve sobrepeso, ele é chamado da baleia da sala, ou a criança que usa óculos em 4 olhos, ou a criança que tem um cabelo diferente, então já dá um apelido também, né? Então é aquela coisa que fica um detalhe na aparência física, ou mesmo no jeito da criança falar, né, ou no jeito que ela se expressa, isso já é super valorizado pelas outras crianças e essa criança tem um sofrimento muito grande. Por quê? Porque em todas as fases da nossa vida nós precisamos pertencer, né? Nós precisamos nos sentir acolhidos. Então a criança mais do que nunca precisa se sentir acolhida, precisa se sentir aceita, valorizada. Uma valorização dos seus pontos negativos dessa maneira, servindo como motivo de chacota, realmente gera muito sofrimento. Hoje nós temos alguns posicionamentos sociais que são reflexos dessa banalização que houve em relação ao bullying e a esse tipo de brincadeira, né, que sempre existiu nas escolas e às vezes até em famílias, né? Então o irmão mais velho fazendo bullying no irmão mais novo e tudo isso. Então hoje a gente tem posicionamentos sociais que acabaram sendo extremamente rígidos ou extremamente até, né, trazendo um anarquismo complicado, por exemplo, como a teoria queer, né, que é o fenômeno social que tem acontecido nos últimos anos, que está vinculado a não necessariamente a uma proteção das pessoas que sofrem bullying ou que sofriam bullying antes, mas há uma quebra de qualquer ideia de marginalização. Então, se a pessoa sofria bullying porque ela era considerada um queer, né? O que quer dizer essa palavra queer? Quer dizer aquela pessoa que estava nos guetos antigamente, ou era aquele que tinha diferentes opções sexuais ou orientações sexuais e expressões de suas orientações sexuais, então era chamado de queer. E essa pessoa ficava marginalizada, sofria um bullying social. Então a teoria queer, ela vem exatamente para bater nessa tecla da sociedade, que é essa tecla de exclusão. Porém, ao contrário de todo mundo pensa, a teoria queer, ela não vem levantar uma bandeira de inclusão, vamos incluir essas pessoas, que é a sede de que todo mundo que sofre um bullying, na verdade, está com sede de ser incluído, e não ser excluído, ser ridicularizado. Mas a teoria queer não vem para trazer isso, uma inclusão. A teoria queer vem muito para romper paradigmas. Então, ela quer se aproveitar pelo fato de sofrer bullying. Então, acaba sendo uma coisa meio anarquista, muito anarquista. E tem trazido muito problema numa maneira geral, né? Então, que seria a questão vinculada à ideologia de gênero, né? Então, nós temos quebra de padrões, quebra de rupturas de referências. Então hoje não é para ter mais referência, né? Como é que vai ser a formação psíquica dessa criança, como é que vai ser a formação psíquica da mente dessa pessoa, como que vai ser isso daqui para frente, nós não sabemos. Com todo esse movimento social que está havendo, nós não sabemos. Mas só para a gente ter uma ideia do quanto isso é importante, a origem disso tudo foi no bullying, no sentimento de exclusão daqueles que sofriam bullying. E que, na verdade, o bullying é uma expressão do nosso lado maldoso enquanto humanidade, né? Que é não ter empatia com o sofrimento do outro. Então, eu ressalto o defeito daquela pessoa e de uma maneira muito cruel, eu rio daquele defeito, né? Isso é uma expressão muito tenra, né? Porque nasce já na infância, né? Então, o bullying, ele sempre existiu. E hoje a gente tem leis contra o bullying e a gente tem esse movimento social cuja a raiz foi o próprio bullying. Doutora, qual é o posicionamento dos pais quando sente que o filho, alguma coisa não vai bem na escola?
pode ser motivado pelo bullying, o que ele deve fazer? Então, vale a pena investigar, ver se essa criança não está sofrendo bullying. Algumas vezes a criança tem vergonha de dizer para os pais que ela está sendo vítima de bullying. Embora o bullying seja tão famoso, as crianças não querem estar numa situação de vitimização, né? Então elas não relatam isso para os pais espontaneamente. Mas vale a pena investigar, saber como está, né, as relações sociais dessa criança, quais são os amiguinhos dela na escola, conversar com os amigos, olha, tá tudo bem lá, houve alguma situação, né, você notou alguma coisa, porque às vezes a criança não vai falar para os pais o que ela está sofrendo, mas os colegas podem falar. Eu tenho um caso de um aluno que ele sofreu um bullying por causa do nome dele, né, que é um nome que remetia a uma palavra de baixo calão, e as crianças chamavam ele por esse outro nome, e ele nunca contou para os pais, porque é o sobrenome da família. Então ele tinha vergonha, ficava constrangido contar isso para os pais. E a mãe estava preocupada e chegou para os colegas, e os colegas contaram para ele, olha, ele deve estar triste porque o pessoal o chama dessa palavra ao invés de falar o sobrenome dele como deve ser. Então você veja que são coisas pequenas que às vezes podem estar realmente desestabilizando a criança emocionalmente e com isso atrapalhando o crescimento da criança. Existe um tratamento para os efeitos causados pelo bullying? Todas as crianças que sofreram bullying estão sujeitas a desenvolver alguma patologia ou depende muito do cerne de cada um? Ótima pergunta. Depende do cerne de cada um e depende de como foi feito isso, né? Em quais são as condições, quais foram o alinhamento de fatos que levou àquela situação. Eu sempre falo que algumas situações na vida é como você pisar num espinho, né? Então você pisa num espinho, você pode chegar em casa, pegar uma pinça, tirar esse espinho, passou uma água e sabão, você não tem nada. Outra pessoa estava no mesmo lugar, teu irmão gêmeo pode pisar ali um espinho na mesma região que você pisou e ele pode ter tétano, né? Então o imponderável pode tá ali junto, então a gente não sabe o que pode acontecer. Então a gente sempre fala que é muito importante estar atento, né? Estar de olho, tentar entender o que acontece com essa criança, como estão as relações sociais e como ela se sente nessas relações sociais. Ok, doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, e se você tiver dúvida, deixa as suas questões no e-mail ivetecf@hotmail.com. Até mais.